de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Essa é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. Hoje é terça-feira, 21 de maio de 2019. Um bom dia a todos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mãe e filho entre mortos em acidente no final de semana. Além deles, um pedestre foi atropelado na BR-101. Com colisão ontem, o número de feridos chega a 15. Quantidade de homicídios cai 43% em Campos. No primeiro quadrimestre deste ano foram por 53 assassinatos. Em mudanças partidárias, Eliane Cunha afirma que Garotinho é o problema. Em reunião da ANP, o Estado do Rio perderia 70 bilhões com a partilha dos royalties. Transporte público, instalação de abrigo sustentável. Contra a chikungunya, a estrutura do CRDI ganha reforços para atendimento. Avanço de projeto, penhora de imóveis para quitar dívidas. No Folha 2, a presença síria-libanesa na formação de Campos. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação de hoje do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar um pouquinho esses nossos assuntos de hoje, porque estão realmente interessantíssimos e dramáticos também, né? Mãe e filho entre mortos e acidentes no final de semana. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvintes da Folha FM. Dá um bom dia também ao Dr. Adilson Sarmé, nosso entrevistado do próximo bloco, já aqui no estúdio junto com a gente. Essa matéria ela foi do domingo, né? Ela já circulou bastante na edição online desde o domingo, esse acidente que aconteceu na RJ 158, na Campos São Fidélis. Na verdade, ali perto da fábrica, né? Conhecido como fábrica da Coca-Cola, aqui em Campos. E, infelizmente, um acidente gravíssimo. A mãe de 40 anos e um filho de 4 anos acabaram morrendo nesse acidente. É uma notícia triste que a gente não gosta jamais de trazer, mas infelizmente foi um resumo de um fim de semana violento no trânsito, né? Quando a gente fala muito de trânsito violento, muito tempo que a gente não tem um fim de semana com tantos acidentes, porque não foi somente esse acidente que aconteceu. Você leu aí no entretítulo da matéria, Marco Antônio, 15 feridos. Realmente é um número espantoso. Foram 4 acidentes. 4 acidentes, um atropelamento, teve mais uma vítima fatal, foram 3 mortos no fim de semana, um por um atropelamento da BR-101, esse caso da mãe e do filho. A mãe, a Elisângela Ribeiro, de 40 anos, e o filho Davi, de 4 anos, que não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no Hospital Ferreira Machado. E teve também um caso de um atropelamento na BR-101, em que a vítima... Só buscando aqui o nome da vítima para a gente passar a informação correta. Foram 3 mortos no fim de semana. Desses 3 mortos, um atropelamento da BR-101 foi Elcio Ricardo Reis, de 54 anos também. Morreu no domingo. 3 mortes no trânsito no final de semana realmente é um número que a gente não via há muito tempo. Gostaria de continuar sem ver há muito tempo, inclusive, né? Mas é o saldo de um trânsito violento. A gente tem realmente no país um saldo muito ruim. A BR-101 melhorou bastante, né? A gente lembra aqui que era a rodovia da morte, sempre tinha notícia assim, mas melhorou bastante depois da duplicação. Mas tem também a questão da responsabilidade dos motoristas. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não vai aqui ser leviano e levantar nada, né? É lógico. Mas é sempre bom saber da responsabilidade do motorista. Eu não sei, Arnaldo, se essa estatística já foi feita, se é feita, mas eu gostaria de ter acesso, de repente, a uma pesquisa sobre percentual desses acidentes, isso no Brasil inteiro, quais que o álcool está
envolvido, não o combustível, né? O combustível do motorista, né, que eu digo. Não, com certeza. A lei seca foi um avanço fundamental aí no país com relação a isso. Você tem uma redução, quando você pega dados estatísticos, você tem uma redução significativa do número de acidentes a partir da lei seca, sobretudo quando a fiscalização ela acontece realmente, e isso inibe o motorista após o consumo de bebida alcoólica, pegar o volante. Eu moro na praia, a gente sabe como que é, na praia principalmente as pessoas às vezes exageram nessa questão, todo mundo acaba exagerando um pouco nessa questão, mas a gente sabe também dos perigos que essa combinação, né? Porque realmente há perda de reflexo, há perda de iniciativa na tomada de decisão, e isso pode ser fatal, pode... Até e o a pior, vista, né? até a visão é afetada. A visão também, mas o pior é quando você coloca os outros em risco, né? Você não está apenas se colocando em risco. Um acidente, você coloca outras pessoas em risco também. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a essa... Na verdade, ela não deveria nem acontecer, né? Mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece essa mistura aí de direção e álcool, e a gente sabe que a redução foi significativa a partir da lei seca, mas precisa todo mundo tomar consciência quanto a isso. Mas ainda tem no Brasil ainda tem aquela mentalidade, o Arnaldo, de que se eu tenho uma boa situação financeira, eu posso contratar um advogado bom, e o advogado bom vai me livrar, ou eu não faço o bafômetro e me livro. Essas coisas que a gente... Olha, Marco Antônio, no Brasil tem algumas coisas que funcionam. Por exemplo, pensão funciona, né? Quem tem filho e não paga pensão vai preso. Vai preso. Não tem muito para onde correr. Agora, essa questão da lei seca também é uma coisa que tá avançando para chegar a um ponto como esse também, de não ter discussão. Não tem discussão. Não ter discussão. Inclusive, se você analisar bem, no início a pessoa dizia assim, mas... eu só posso ser parado pela polícia se eu cometi uma infração. Eu não cometi infração nenhuma, você cometeu, sim senhor. Se você bebeu e foi dirigir, você pode, já está errado. Justamente. Tá errado. Mas assim, é bom a gente deixar claro que a gente não sabe se foram as circunstâncias desse acidente. Não. A gente traz até no ponto final uma análise sobre o acidente, né? O Paulo Renato, que assina o ponto final junto com quase todos os editores do jornal, nós fazemos um revezamento. Paulo Renato Porto, ele que foi cobrir o acidente no domingo. Ele fez um relato do que ele viu, né, da violência, do impacto daquilo ali, e o que leva a imprudência no trânsito, que muitas vezes leva a tantos acidentes fatais. Então, a gente faz uma análise de fora, uma análise fria. A gente não tem como afirmar que houve qualquer exagero, que se foi apenas porque questão de chuva também, choveu muito nesse fim de semana. Demais. Sábado foi. E chuva, dirigir com pista molhada é totalmente diferente, né? Tem questão de visibilidade, tem a questão também de aderência, saber se os pneus estavam corretos, se não estavam, enfim, tem vários fatores que podem levar a um acidente grave como foi esse que aconteceu. Mas a prudência no trânsito, é sempre bom que a gente pegue esses casos para lembrar os outros motoristas sobre a questão da prudência no trânsito. E outra notícia ainda sobre esse tema de violência, mas uma notícia melhor, né? Porque o número de homicídios caiu 43% em Campos. No primeiro quadrimestre deste ano foram 53 assassinatos. 53 nesse ano contra 93 no ano passado. É uma redução significativa. A gente mais uma vez parabeniza aqui a atuação das forças policiais de Campos, seja aí a atuação das delegacias de Polícia Civil. Nós já recebemos aqui o Pedro Emílio Braga, que é delegado titular da área de Guarulhos, que é a região que é a mais violenta da cidade, continua sendo a mais violenta, mas com índices bem mais baixos. Na 134, nós temos delegado hoje titular, que é o Bruno Cleudo, inclusive nós vamos convidá-lo para estar aqui com a gente também em uma oportunidade. E você tem também o trabalho do 8º BPM, da Polícia Militar, o Rodrigo Ibiapina, que também já esteve aqui com a gente, e a gente ficou aí por um bom tempo discutindo essa questão da redução de criminalidade. E o Ibiapina aqui foi muito claro, né? Campos continua entre as 50 cidades mais violentas do mundo com relação ao ano de 2018, e ele falou que ano que vem a gente vai ver um resultado diferente. Se mantivermos a média do que está acontecendo até agora, realmente Campos
figura aí, há uma tendência de que Campos saia desse ranking infeliz de estar entre as 50 cidades mais violentas do mundo, segundo um levantamento de uma ONG mexicana. Outra notícia que traz um alento também à população em relação à chikungunya, a estrutura do CRDI ganha reforço para o atendimento, porque eu, quando fui atendido, e fui muito bem atendido, diga-se de passagem, no CRDI, tinham muito poucas pessoas, mas 2 meses depois chegou a ter 400 pessoas. Tá lotado. Né? A gente tem aí eu não sei nem se posso classificar, doutor Adilson está ali depois, pode até falar um pouquinho comigo sobre isso, se dá para classificar como um surto, como uma epidemia, mas o que você tem de casos de chikungunya na região, sobretudo, não só aqui na cidade, é impressionante. Casos suspeitos de chikungunya, né? E o CRDI, ele não recebe só campistas. Moradores de outras cidades vêm para serem atendidos ali no CRDI. E dizer que o atendimento estava contento, não dá para dizer que estava. Era lotado todos os dias, aí se tomou uma atitude, né, reforçou, montou um container, uma tenda, enfim, para aumentar o fluxo do atendimento. Você pode atender mais pessoas, reforçou também na questão da humanização. Acho que é uma atitude louvável. Você está passando por um período complicado. Agora, eu volto a falar aqui, fica até chato bater nessa tecla, mas ontem na página 4 tem uma foto legenda aí da página 4, na página de opinião, junto com o ponto final. Com essa chuva toda que caiu, uma rua cheia de lixo acumulado, a pessoa joga lixo na rua, né, você tem a água acumulada. Então, assim, as pessoas dão muita sorte ao azar. Deixam de fazer sua parte para depois cobrar do poder público que reforce atendimento, que tenha atendimento para todo mundo, que tenha... não que não seja dever do Estado, digo Estado de maneira geral, seja a administração pública municipal, a administração pública estadual, federal, é dever do Estado sim oferecer atendimento a toda a população, mas agora é dever também de toda a população tentar uma prevenção, não deixar acumular água. Sabe que o mosquito, a gente está com índice de infestação altíssimo em Campos e ainda por cima as pessoas ainda dão sorte ao azar, deixando aí lixo na rua, lixo no quintal, pontos que podem acumular água e virar aí criador de mosquitos. Bom, e uma notícia também acredito eu, da Prefeitura, né? Avanço de projeto, penhora de imóveis para quitar dívidas, que isso é um problema antigo. Não, isso aí não é da Prefeitura, não. Não, isso não. aí é da Justiça. Tem o juiz Rubens Soares Viana Júnior, ele está à frente dessa questão, né? Já é um projeto antigo que está em andamento e ontem teve alguns avanços aí para que possa... protestar, vai ser um protesto simples. Quem tiver dívida junto aí à municipalidade, junto ao Estado de forma geral, vai ser protesto simples e vai poder ser incluído no SPC e Serasa. Porque eu me referia, e acredito que isso é um assunto importantíssimo e que deve estar no bolo, problema desses imóveis que são abandonados e que viram, assim, tem 20, 30 donos, herança, e que não se paga os impostos, o IPTU, nada é feito, depois não se abre inventário e as dívidas vão se crescendo, se acumulando e ficando às vezes maiores até do que o valor do imóvel. Pois é. Então aí agora em Campos são 90 mil imóveis nessas condições. É um número considerável, é uma dívida alta e vai começar a cobrança vai começar a ser mais rígida, né? Então todo mundo tem que ficar atento aí, quem tem dívida com relação a isso, vai poder protestar, vai ser protesto simples, né? Levando o nome do contribuinte ao SPC e Serasa, já gera alguns problemas, algumas dificuldades, sobretudo na questão de crédito junto a instituições bancárias, enfim, todo mundo sabe todos os problemas que se ocorrem com o nome negativado. E depois do nome negativado, inclusive, pode ocorrer a penhora do imóvel para quitar essa dívida. Isso é uma coisa que está em andamento. O juiz fala na matéria que está aqui, a matéria do Paulo Renato, a matéria ele fala que há estudos que indicam que a medida é mais eficiente e menos onerosa para os cofres públicos, tanto do Estado como dos municípios e da Justiça. E depois ele explica também que é uma recomendação do próprio Tribunal de Contas para que possa se estruturar dessa forma aí a Justiça na cobrança das dívidas. Inclusive dá ao Estado, de uma maneira geral, né,
elementos e rapidez para resolver Sem dúvida, a situação. sem dúvida. Essas casas nessa situação, inclusive, são gravíssimas no sentido que nós falamos anteriormente da chikungunya. Porque as casas são abandonadas, a coisa fica do jeito que ninguém entra, não pode entrar, a justiça não entra. Bom... É verdade, é verdade. É o que a gente mais tem aqui, inclusive na área central. Porque quando a gente fala que tem terrenos, que nós temos imóveis abandonados na cidade, muita gente pensa que a gente está falando de locais distantes. Não é. Não é. Aqui no centro da cidade, uma vez saiu uma operação da prefeitura do CCZ para terrenos aqui na área central, área já considerada a área nobre da cidade, e você ali com vários terrenos com lixo. Então é uma questão... E com ameaça, inclusive, de desabamento, como nós vimos naquele hotel ali no centro. Sim, justamente. São vários os casos que a gente pode relatar aqui. Bom, são 7 horas e 17 minutos, nós vamos a um pequeno intervalo. Você quer mais um... Eu acho que a gente podia falar só rapidinho antes da gente ir. São 2 notícias da página de política. Perfeito. O primeiro é o impacto de 70 bilhões no estado do Rio de Janeiro, com as perdas dos royalties do petróleo. Com a perda, na verdade não, com a nova partilha dos royalties de petróleo, caso isso passe no Supremo Tribunal Federal. A gente já fez os cálculos aqui de Campos, né? A gente já analisou aqui a situação, o impacto em Campos, que também é muito, muito, muito grande. A cidade, né, a insolvência da cidade, todos os políticos que passam aqui falam sobre isso. Não é porque a cidade antes existia sem royalties, mas é diferente. O aparelhamento da máquina é outro, a estrutura da máquina é outra. Então você, sem esses royalties, realmente corre um risco muito grande de falência mesmo do município, de quebrar o município sem esses royalties. E quando você pensa no estado do Rio de Janeiro, esse encontro que aconteceu ontem na Agência Nacional do Petróleo, você tem aí a previsão de perder 70 bilhões. Nós passamos por uma situação complicadíssima no estado do Rio de Janeiro, servidores com salários atrasados, servidores, professores da UENF, inclusive, tendo que fazer cesta básica para não passar fome, porque o estado não conseguia quitar suas dívidas até entrar nesse acordo de recuperação fiscal e conseguir um empréstimo. E conseguir colocar as contas ali meio que em dia, apesar de ser um empréstimo, né, e essa fatura vai chegar, mas se perder o royalties, eles não sabem o que vai acontecer com o estado do Rio. É muito complicado essa situação, e você tem aí 70 bilhões, não é um valor, é um valor extremamente expressivo, não é um valor, não é qualquer valor que você está colocando em jogo. E também na página de política, na semana passada, a gente fez uma matéria com relação à fusão do PRP com o Patriota, né, ficou como Patriota, e nós colocamos que a Eliane Cunha, presidente do Patriota, estaria agora presidindo o partido de Rosinha. O nosso título foi Desafeto de Garotinho, comanda o partido de Rosinha. E a Eliane, no Rio, teve acesso à matéria e pediu um direito de resposta para falar aí que não é ela que é desafeto de Garotinho, que o problema é o ex-governador Antônio Garotinho, nas palavras dela. A matéria está aí no online, está na página 2 também da edição de hoje. E daí a Eliane, num temperamento, eu até falei isso com o Jorginho Virgílio, que é do PRP, quando foi nosso entrevistado aqui, num temperamento peculiar. A Eliane saiu atirando para tudo que é lado aí, falou sobre pedido de cassação de mandato, do deputado Vladimir Garotinho, filho do ex-governador Antônio Garotinho, disse que vai manter esse processo, fez outras acusações com relação ao convívio com o ex-governador. Lembrando que o PRP abriu as portas para o Garotinho no ano passado ser candidato ao governo do estado, mas ele teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral devido aí aos seus processos com condenação em segunda instância. Bom, Arnaldo, agora sim então, 7h20, vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes, inclusive com a nossa entrevista com o doutor Adilson Sarmé. Daqui a pouquinho, logo após do intervalo, o oferecimento do Folha no Ar, primeira edição, é de Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria sucro